Boa noite. Hoje eu vou dar continuidade aos meus comentários sobre o livro Conhecer Jesus é Tudo. Quando nascemos, a gente nasce com uma natureza, né? Que é chamada a natureza carnal, a natureza pecaminosa. E quando decidimos viver uma vida em Cristo, uma vida para Cristo, quando obtemos o milagre da conversão, a gente recebe uma nova natureza, que é chamada a natureza de Cristo, que é a natureza espiritual. Muitos de nós achamos que quando a gente decide viver uma vida para Deus, a natureza carnal, ela morre, ela deixa de existir. Mas na verdade não é bem assim que acontece. Bom, quando a gente decide viver uma vida para Deus e a gente recebe essa natureza de Cristo, a gente tem que conviver com essas duas naturezas dentro da gente. Talvez vocês possam me perguntar, mas Dani, e aí essa natureza a gente vai ter que aprender a conviver com essas duas naturezas para sempre? Sim. Enquanto você tiver vida, enquanto tivermos vida, a gente vai ter que aprender sim a conviver com essas duas naturezas. E depende da gente, né? Alimentar ou a natureza carnal ou a natureza espiritual. Mas como alimentar ou a natureza carnal ou a natureza espiritual? Bom, tudo tem a ver com os nossos sentidos, especificamente falando, a visão e a audição. Está relacionado com o que lemos, com o que ouvimos e também com o que falamos. Relacionado com filmes, com livros, com músicas, principalmente a música, até com o que conversamos, né? Então a gente tem que estar muito ligado com as conversas que a gente tem, com o tipo de conversa que a gente tem, porque isso influencia bastante. As músicas que a gente ouve influencia bastante. O que assistimos, filmes, o que lemos também influencia muito. E isso está relacionado até com o que Paulo fala, né? Paulo fala um verso bíblico que é bem interessante, que ele fala assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo ele disse esse verso bíblico, ele estava querendo dizer que ele alimentou tanto a natureza de Cristo, tanto a natureza espiritual, que a natureza de Cristo estava bem forte e dominou, né? Estava dominando a vida dele. E ele matou de fome, né? A natureza carnal. Então a natureza de Paulo, a natureza espiritual já estava dominando a vida dele. E assim a gente também tem que fazer, né? Alimentar a natureza de Cristo, prestando atenção, né, com as coisas que conversamos, desde o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar também, a gente tem que corrigir e alimentar, né, essa natureza de Cristo para que um dia possamos ir ao encontro de Deus e estarmos salvos junto a Deus na Nova Jerusalém. Esse é o meu comentário de hoje acerca deste capítulo que eu particularmente amo, acho maravilhoso, principalmente essa parte de Paulo, né, do verso bíblico que eu falei. Eu acho esse verso muito bonito. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é isso.